Estamos começando mais um programa ligado no esporte pela TV Polo em Cubatão. Hoje eu tenho aqui o prazer de receber novamente o Aguinaldo Moreira. Já esteve aqui há muito tempo atrás, né, Aguinaldo? A gente estava tentando trazer você de novo para um bate-papo legal. Foi um prazer ter você aqui de novo. É um prazer estar aqui com o Carlos, né, na TV Polo, né, canal 11, né? Isso. Eu estava até lembrando que, acho que eu falo que é 5 anos que eu não venho aqui, você falou que é mais. Acho que é mais. Na época que eu vim aqui eu estava desempregado, né? Então aqui, eu vim aqui, fiz uma entrevista aqui, acho que com 2 semanas me empreguei, estou empregado até hoje no esporte. Muito legal, Aguinaldo. E eu vou começar conversando com você, mas lá no princípio, como é que nasceu assim a sua paixão por ser goleiro? Porque a maioria dos meninos quer chutar a bola, né? Quer fazer gol. É. E goleiro são poucas as pessoas que, além de ter talento, gostar de ser o goleiro. Então, eu na época, eu não era goleiro, eu era ponta esquerda. Jogava na ponta esquerda. E na época tinha um atleta do São Paulo que chamava-se Canhoteiro. E ele era muito bom, excelente jogador, ponta esquerda, nato, driblador. Eu era fã dele. E eu fui ver um jogo, São Paulo e Botafogo de Ribeirão Preto. Fui lá para ver o Canhoteiro. E cheguei lá, eu vi o Machado, que era o goleiro do Botafogo, né? E aqui eu achei o cara, a vestimenta dele muito bonita e tal. Eu falei, pô, vou ser goleiro. Eu não sabia nada de gol. Foi assim que eu criei amor para jogar no gol. Então você viu o goleiro lá e... Viu o goleiro e eu falei, vou ser goleiro. Achei bonito, falei, pô, vou ser goleiro também. Todo elegante lá. Não saber nada. Todo mundo igual, só ele diferente ali, né? Diferente, já era diferente, porque a camisa, naquela época era camisa preta e camisa cinza só, né? Sim. Depois que o Raul do Botafogo que lançou a camisa azul, camisa amarela, mas quem lançou a camisa diferente da cor preta e a cinza foi o Raul do Cruzeiro. E como é que começou então você a treinar? Como você falou que não sabia nada, como é que começou? Então, eu ia nos jogos e eu ia ver a movimentação dos goleiros, né? Eu ia ver como é que o goleiro fazia, então eu procurava então você estava na teoria primeiro ali, só olhando. Porque na época não tinha treinador de goleiro, né? Não tinha treinador de goleiro. E aí eu fui fazer uma peneira na Portuguesa de Esporte. E na época da peneira, na minha época, chegava lá, tinha 100, 200. Sim, é verdade, garotinho. Quem é goleiro, quem é lateral, levanta a mão. Só que quando eu cheguei lá, eu comecei a perguntar, você joga do quê? Ponto esquerdo, você ponto esquerdo. Pô, você é ponto esquerdo. Falei, pô, só tem ponto esquerdo. Não tem goleiro, eu vou no gol. Aí eu fui pro gol, porque não tinha goleiro. Ninguém queria jogar no gol. Na minha época, ninguém queria ser goleiro, era difícil arrumar um goleiro. E você saiu bem nessa peneira? Não, fui mal na peneira, tomei 10 gols. Um debaixo da perna. Aí peguei minha chuteirinha e fui embora. Mas não desistiu, né? O importante é isso. Eu comecei a jogar na várzea. Mas eu fazia um jogo só, porque eu era tão ruim que os caras me mandavam embora no outro jogo. Falavam, não, chegava era uma alegria, acabava o jogo, era uma tristeza. Né? Mas eu fui tentando, até que um dia eu cheguei num clube e dei sorte aquele dia, a bola não entrou. Você no gol. E por incrível que pareça, era um time de São Paulo chamado Corinthians, do Parque Peruche. E jogava no domingo à tarde, cara, quebrava no domingo, porque domingo à tarde jogava. Aí eu voltei na Portuguesa de novo. Aí fiquei. Aí você já estava... Aí eu fiquei, cheguei lá, tinha um treinador chamado Sinena. E na minha época a minha altura era boa. Hoje eu não jogaria. Na minha época a minha altura é boa. Então ele gostou da minha altura e tal. Ele falou, pô, eu vou tentar ficar com você aqui, eu vou ensinar para você um pouco que eu sei. E aí eu fiquei treinando. E cheguei a ser inscrito na Portuguesa, então comecei na Portuguesa de Esporte. E gozado que na Portuguesa de Esporte foi o seguinte: tinha o Campeonato Paulista
E começava muito cedo, de juvenil, de infantil. Eu estava no infantil, começava muito cedo, o jogo começava muito cedo. E eu ia em todos os jogos. Eu era o terceiro goleiro e eu chegava mais cedo dos atletas que iam jogar. E eu era motivo de gozação, né? Pô, o cara não vai jogar, chegou mais cedo que todo mundo, caramba. Por isso que eu falo, eu sou um cara abençoado, né? Um dia aconteceu uma coisa que os 2 goleiros não foram pro jogo. E eu tava na arquibancada lá, né? E o treinador me chamou e falou, você vai jogar. Aí eu joguei, aí nunca mais saí do time. Foi assim que eu comecei. Nunca mais, fiquei titular direto. Então, assim, aí nesse jogo você já tinha uma bela noção de goleiro, de pegar. Não, era eu tava aprendendo ainda. Já sabia alguma coisa, mas era fraco. Eu pegava a bola com a mão aberta. Tanto é que eu quebrei o dedo, porque eu ficava com a bola assim, era assim a mão, a posição era assim. Quando a bola encaixava aqui, tudo bem. Um dia ela não encaixou, bateu na ponta do dedo, entendeu? E aí que tá, não tinha ninguém para ensinar as técnicas, né? Não tinha Aí ninguém, foi aprendendo na raça. Quando eu tava acabava o treino, a gente chamava alguns atletas lá para chutar bola na gente. Chutava, mas eu ia na bola de qualquer jeito. E depois eu conheci o Valdir de Moraes. O Valdir de Moraes, eu conheci ele que começou, ele estava parando no Palmeiras, e ele que começou a me ensinar alguma coisa, e eu sempre tive vontade de aprender, né? E aí eu consegui chegar no time grande, não sei como, mas eu cheguei. Mas chegou por causa da sua vontade, né? Porque é teimoso. Eu fui buscar, eu eu sempre falo assim, eu quando eu comecei a minha profissão de treinador de goleiro, eu falava assim, eu quero ser diferente dos treinadores de goleiro. Então eu ia eu falava, lá no morro tem um treinador de goleiro, eu ia ver. O Jabaquara tinha o Orlando, no Guarani tinha o Mococa, tinha o Dimas. Eu fui olhar, no São Paulo tinha o Gilberto, eu ia olhar, entendeu? E aquilo você vai juntando um trabalho com o outro, e aí eu, em cima daquilo, eu fiz o meu trabalho, eu criei o meu trabalho. Legal. Eu vou dar até um exemplo aqui antes da gente ir para o intervalo. Eu sou treinador de kickbox, né? E eu tive uma aluna que não tinha talento nenhum, zero talento. E ela foi campeã pan-americana depois de 5 anos. É isso que eu falo, às vezes a pessoa com talento não vai tão longe quanto aquela que tem o objetivo traçado. Eu corri atrás, né? Eu fui buscar. E hoje eu falo, né? Porque esses garotos estão começando agora, me parece, eu não sei se o espectador vai achar que eu estou falando a verdade, mas acho que o futebol ficou mais fácil hoje. Ah, sim. A gente vai falar isso depois do intervalo. Era muita habilidade, sim. E hoje é mais hoje é aplicação e o condicionamento físico. Se você tiver aplicação e condicionamento físico, não for perna dura, você joga. Com certeza. Já estão avisando que o nosso primeiro bloco já está indo embora, Aguinaldo. É tudo muito rápido aqui, tanta coisa para a gente conversar. Mas você não sai daí, continue com a gente, fique ligado. Internet fibra ótica de qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais. Telefonia fixa nacional ilimitada. Benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 megabytes. Suporte técnico 24 horas. Aplicativo para Android e atendimento especializado. Contrate agora. Manalink, soluções em internet. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão. E continua aqui o bate-papo com o Aguinaldo Moreira, que contou o início da carreira como goleiro. E você brilhou mesmo, foi no Santos, né? E como é que você conseguiu entrar no Santos Futebol Clube, seu titular? Mas como goleiro? Como goleiro. Eu era da Portuguesa do Esporte, como eu te falei, né? Eu comecei lá e fiquei lá. Eu entrei na Portuguesa com 12 anos e saí com 24 anos. Não. Mas aí, na época, a Portuguesa era considerada de quinta força do futebol paulista, né?
Sim, é português. E de repente eu fui trocado com um jogador do Nacional. O Nacional era a segunda, lá antigamente falava segunda divisão, era da segunda divisão, e aquilo me derrubou aquilo, porque eu estava na primeira, fui para a segunda. E aí eu joguei um ano na primeira, na segunda divisão. No segundo ano, eu estava meio desanimado, e eu falei, vou tentar mais esse ano. Porque na época eu joguei com o Fedato, joguei com o Jair Pisserni, eles jogaram no Nacional comigo. Eu tinha sido trocado, né, da Portuguesa para o Nacional, e eles estavam no Nacional. E o Fedato foi para o Palmeiras, o Jair Pisserni foi para o Palmeiras também. Pô, e eu falei, pô, eu vou tentar mais esse ano, se não der eu vou parar. Antigamente era difícil você ter uma remuneração. Hoje, com 11 anos, 12 anos, você já tem uma remuneração que você pode até sustentar sua família. Antigamente não tinha isso daí. E o Nacional fazia muitos jogos treino. Então eu pegava a Portuguesa, pegava São Paulo, Corinthians, Palmeiras, e a gente perdia de 5, 7, 8. E já sabia que ia perder, entendeu? Quando a gente perdia de 2-0, 2-1, era uma vitória. E aí um dia, nesse ano aí, e foi em 1969, o Nacional arrumou um jogo treino com o Palmeiras, e o Palmeiras tinha um goleador lá, um argentino chamado Ciartini. A bola batia nele e entrava. Ele fazia gol de tudo quanto era jeito. Aí eu peguei e falei, hoje vai ser, tá louco, hoje eu vou sair daqui com uns 8 gols, né? Pô, Nacional, Palmeiras, que vem com Chinesinho, Artime e Luiz Pérez, time forte, pegar um time da segunda divisão. E foi numa quarta-feira à noite, estava chovendo, só tinha uns diretores vendo treino lá, jogo treino. E aí o jogo foi 0-0, a bola não entrou. Aí eu estava tomando banho, chegou um senhor perto de mim, tudo arrumadinho, de gravata e tal, e chegou e me chamou, ô Negrão, falou assim pra mim, hoje vai preso, né? Ele falou, ô Negrão, eu vou te levar pra vila. Eu olhei para ele e pensei, pô, esse cara tá me gozando, pô, vou fazer. Imaginei logo, rápido, eu falei, pô, vou fazer o quê? Lá aqui tinha Gilmar, o Cláudio e o Laércio. Os 3 goleiros, se você não sabe, os 3 eram da seleção brasileira. Os 3 eram da seleção. Eu falei, vou fazer o quê lá, entendeu? Aí eu fiquei meio assim, ele falou e foi embora. Aí o treinador, que era o Vicente Arenari, aí ele me chamou e falou, pô, o diretor do Santos falou pra você que ia te levar pro Santos, se você não gostou. Eu falei, pô, vou fazer o que lá, meu? Pô, tem treino, vou fazer. Aí ele veio, o diretor veio e falou, pô, não, vai, você quer ir ou não quer? Eu falei, aí o Vicente, vai, não, vou. Aí eu vim pro Santos, foi assim que eu vim pro Santos. Num jogo treino, né, um jogo. Aí você era o 4º goleiro? Hã? Você era o 4º goleiro? Era o quarto goleiro. E sem treinador de goleiro, hein? Não tinha treinador de goleiro. Quando eu cheguei no Santos, quem me ajudou muito foi o Laércio Cláudio. O Gilmar já, entendeu? Eu fui pegar amizade com o Gilmar mesmo depois que ele saiu do Santos. Mas eu não sei se era eu que era acanhado, que era de time pequeno, cabeça baixa, entendeu? Então eu achava ele... Eu achava que eu tinha 1,30 m e ele 5 metros de altura. Eu via ele, entendeu? E não é, tudo igual. Agora eu vejo que é tudo igual, mas na época não era. Então eu não me aproximava muito dele, entendeu? E o Cláudio e o Laércio me ensinou muita coisa. E nos treinos, acabava o treino coletivo e tomava gol, ele falava, você posicionou errado, tem que ficar aqui, a bola aqui e tal. Eu não chutava tiro de meta. Eu não sabia chutar tiro de meta, porque na minha época, quem chutava tiro de meta era o zagueiro. Eu fui aprender a chutar bola, tiro de meta, depois que eu saí do Santos. Que na época quem batia o tiro de meta ali era o Carlos Alberto, Djalma Dias, Ramos Delgado. O goleiro não batia tiro de meta. E aí você era o 4º goleiro, mas você foi subir nas... Então aí o Cláudio operou... fez uma cirurgia, operou, parou.
E aí o Laércio parou também. Não, aí ficou eu e o Laércio. Essa história, essa é uma historinha boa essa. Uhum. Ficou eu, o Laércio e o Gilmar. Aí os diretores do Santos me chamou e falou assim, ó, a gente não vai ficar com você mais. Porque não acertou naquele tempo, eu não sei se ainda prevalece isso daí. Antigamente o atleta, quando era vendido de uma agremiação para outra, tinha 15%. E ou pagava quem comprava ou o clube que você estava te pagava. Aí o Santos não queria pagar, o Nacional não queria pagar. E para mim vir eu tinha que abrir mão, como eu tive que abrir mão, mas aí eles brigaram, os diretores brigaram. E eu estava dispensado. Isso foi numa sexta-feira. Nessa sexta-feira à noite, o Laércio, goleiro, foi na concentração, que eu morava na vila. Aí eu falei para ele, ô Laércio, eu fui dispensado, vou embora. Eu vou embora. Aí ele pegou e falou, pô, eu vou ver o que eu posso fazer. Aí eu falei para ele, amanhã vai ter o treino da semana, que a gente ia jogar no sábado, e na sexta-feira era o treino da semana. E, geralmente na sexta-feira, naquele tempo, tinha rachão, né? Era rachão que fazia e tal. Eu falei, eu vou pro rachão, vou despedir do pessoal e vou embora. Aí no outro dia, né, fui pro treino, no rachão, eu, o Gilmar e o Laércio no treino. E o Gilmar, geralmente, quando é rachão, o goleiro não quer ir no gol, quer ir jogar de zagueiro, de atacante, mesmo no gol. O Gilmar caiu, machucou. Ele caiu, ele que ia jogar, ele caiu e saiu de maca do campo. Ele saiu de maca do campo, ele não tinha condição, saiu de maca, está fora do jogo de amanhã. Que, se eu não me engano, era contra a Portuguesa Santista. A Portuguesa estava na primeira esse ano aí. Aí, o que aconteceu? Aí o Laércio falou assim, você não vai mais embora. Cancela. Aí ele caiu também, machucou, aí não tinha goleiro. Aí me chamaram e eu assinei no Santos. Foi assim que eu fiquei no Santos. Aí saí como titular. Você é predestinado, não tem jeito. Eu estou contando isso aqui, acho que eu contei em uma outra televisão, porque o Laércio falou, não falar isso, nunca falar isso para ninguém. Mas foi assim. Foi assim. Legal. Tá, mas eu tenho uma coisa para perguntar depois do intervalo aí. Ai, cara. Sabia dessa? Você não sai daí. Continue com a gente, fique ligado. Internet fibra ótica de qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais. Telefonia fixa nacional ilimitada. Benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 megabytes. Suporte técnico 24 horas. Aplicativo para Android e atendimento especializado. Contrate agora. Manalink, soluções em internet. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte pela TV Paulo em Cubatão. Agora o terceiro e último bloco, tanta coisa para perguntar aqui para o Aguinaldo. Você falou então que os dois goleiros se machucaram lá no jogo, você já foi direto para titular. E como é que foi o primeiro jogo lá, então, como titular? Ganhou. Quando eu entrei para jogar como titular no Santos, dificilmente a gente entrava em campo para perder. O que podia acontecer, a zebra era empatar. Portuguesa Santista, apesar que a Portuguesa Santista sempre deu trabalho para o Santos, mas a gente ganhou. Estreiei bem. Estreou bem, né? Estreiei bem. Parabéns, você nasceu para isso mesmo. Muitas coisas impossíveis já aconteceu na minha vida, já. Até quando eu parei de jogar também, para voltar a ser treinador de goleiro, também foi uma coisa. Deixa eu fazer mais uma pergunta, então. Você foi o goleiro no 1000º gol do Pelé, né? É verdade. Você carregou ele nas costas lá, sua imagem rodou o mundo todo. E como é que foi esse período aí, jogando ali com o Pelé e nessa época de ele marca o 1000º gol? O Gilmar, depois que eu assinei contrato, ele voltou, né? Que eu contei essa historinha aí, depois ele voltou e eu fiquei no banco dele, né? Mas ele não voltou bem.
Ele não voltou bem e tal, e aí afastaram ele, aí eu entrei no lugar dele. Então foi muito difícil para mim segurar a posição, porque na época ele era considerado o melhor do Brasil, ele era com seleção brasileira. Então, cada gol que eu tomava, às vezes era criticado. O Gilmar não tomava esse, entendeu? Porque é uma responsabilidade ser reserva do melhor do Brasil. Um dia, o Pelé, ele me chamou e ele falou assim para mim, ó, não escuta rádio, não compra jornal. Porque a gente que está começando, né? Você quer comprar jornal, você quer ver rádio. Naquela época era isso, né? Hoje tem o celular e você sabe tudo, né? Mas naquele tempo não, tinha, acho que Cidade de Santos tinha. Sim, o jornal Cidade jornal, de Santos. Tribuna. E eu comprava para ver, entendeu? E será que estão falando bem falava, de mim? não olha, jogou, acabou, não olha nada, entendeu? Então ele me ajudou muito nisso daí, entendeu? Ele me ajudou muito. E falando, eu não esqueci a pergunta que você formulou. Desse período do milésimo gol do Pelé, que não foi nesse... Ele foi então, aí teve um jogo, o Gilmar jogou mal, ele jogou mal, aí o senhor Antônio Fernandes era o treinador, aí ele me chamou e me colocou como titular. E já aí, nessa época aí, acho que faltava 5, 6 jogos para o Pelé fazer o milésimo gol. E aí foi, cada estado que a gente passava, ele queria fazer, às vezes ele fazia, e aí foi fazendo, até faltar 2 gols. Quando faltava 2 gols, a gente foi jogar na Paraíba. Aí o senhor Antônio Fernandes falou assim, Aguinaldo, você não vai jogar não, a gente vai entrar com um goleiro só. O time não vai entrar com goleiro reserva não, porque se o Pelé fizer um gol, aí o goleiro do time da cidade vai deixar passar o outro gol, vai completar o milésimo gol. Aí eu não joguei, jogou o Zé Esteves, jogou e o Santos entrou em campo sem goleiro reserva. Aí começou o jogo, aí saiu um pênalti, né? Saiu um pênalti, faltava 2 gols para o Pelé fazer o milésimo gol. Aí saiu um pênalti, aí o Pelé não quis bater. Aí chamou o Carlos Alberto para bater, o Carlos Alberto, não vou bater, não. Aí ficou, bate, não bate, ele falou, não vou bater, aí a torcida começou a gritar, Pelé. Aí ele bateu, pum, fez o gol. Quando ele fez o gol, aí que o time adversário pegou a bola e deu a saída pro jogo, o goleiro nosso caiu, já esteve, assimilou uma contusão, e não tinha nada, aí o Pelé foi pro gol. Porque estavam falando que se ele chutasse alguma bola, o goleiro ia deixar passar. Entendi. Entendeu? E aí foi... Aí dali a gente foi para Bahia. Chegamos na Bahia, o jogo ali foi 1-1. O jogo 1-1. O Pelé queria fazer na Bahia também, no Rio. E aí chegou ali, tanto é que na Bahia ele teve uma jogada que ele driblou o goleiro, chutou a bola no gol, o zagueirão veio e tirou. Aí a torcida vaiou o zagueiro. O zagueiro quase apanha. Dali a gente foi pro Rio. Com o Vasco, né? Ali a gente foi pro Rio. Aí chegou no Rio, foi aquela loucura. E quando nós chegamos lá, o professor Júlio Mazen, parece que ele estava até prevendo. Ele falou assim, ele reuniu a gente e falou, seguinte, se sair um pênalti pro Santos, o Pelé vai bater, e o time todo vai para o meio de campo, fica ali no meio de campo ali, sai todo mundo, fica ali na linha demarcatória do campo ali, no grande círculo, e o Pelé, a hora que ele fizer o gol, ele vai vir correndo, a gente vai fechar o círculo e ele vai vibrar de todas as maneiras que ele acha que tem que vibrar. Quando ele fez o gol, houve uma invasão no campo. Aí invadiu, entrou gente pra caramba no campo, foi aonde não sei que me deu na cabeça. Naquela época a gente fazia um trabalho de físico que um atleta carregava o outro no ombro. Sim. Aí eu não sei o que aconteceu, me deu uma loucura, eu entrei debaixo de todo mundo, entrei na parte da perna dele e falei, vou dar uma volta no Maracanã. Aí eu comecei a correr no Maracanã, mas o Maracanã, a extensão do Maracanã era maior que hoje, diminuíram o Maracanã, entendeu? E aí minha perna começou a cansar, e falei, não vou aguentar dar a volta correndo, né?
E todo mundo, Pelé, Pelé. E ele falou, eu vou cair. Aí a minha perna começou a bombear, e eu abaixei, ele desceu. Foi isso que aconteceu. E uma coisa legal da sua história é que você passou a ser treinador de goleiro depois, né? E muitos goleiros eu parei de jogar bola, mão. eu parei, porque na minha época eu nunca fiz um bom contrato, também na época era difícil fazer um bom contrato, tanto é que quando eu jogava no Santos, o salário no Santos era padrão. Era 1.200 cruzeiro, era cruzeiro, era cruzeiro. E o Pelé ganhava 15 mil. Mas o resto era 1.200. Mas para você ganhar 1.200, você tinha que fazer 10 jogos no titular, senão não ganhava. Entendeu? Então quando eu passei a ganhar, e aí já saí, foi difícil para mim. Meu salário era pouco no Santos. Aí eu passei vários times, fui pro Vitória da Bahia, joguei no América, joguei no Olaria, joguei no Canadá e parei. Parei, fui trabalhar, comecei a trabalhar numa firma chamada Ferramentas Paulista. Meu gerente de vendas palmeirense, ele falava, pô, vamos comigo no Palmeiras, comprar uma camisa, vamos lá. Eu falei, vamos lá, pô, vamos lá, você jogou com o Fedato, era o treinador do Palmeiras. Você jogou com o Fedato, jogou com o Mário Sérgio estava lá. Aí um dia eu fui com ele, eu falei, vamos cedo, né, porque antes de começar o treino, que depois de começar o treino, aí até falar o técnico vai ser difícil. Quando eu cheguei na porta do Parque Antártica, me brecaram. Aí eu já falei para ele, tá vendo? Por isso que eu não queria vir. Aí é onde Deus me ajuda, né? E sempre me ajudou, né? Chegou um repórter da minha época, ele me viu, ô, Negrão, entra, pô, vai o Aguinaldo, jogou com o Pelé, jogou no Santos e tal. Aí o cara ficou me olhando, aí deixou eu entrar. Aí cheguei lá, o Fedato era o treinador. Aí ele veio, me viu, pô, conversamos, se abraçamos, e ele, simples, apresentei meu gerente de vendas para ele, falei, olha, ele quer comprar uma camisa da Caixinha, acho que eu vim aqui. Aí ele falou, você está fazendo o quê? Eu falei, eu trabalho com ele, trabalho com vendas. Ele falou assim, você não quer ser meu treinador? Você não quer trabalhar comigo? Isso na roda ali, a gente conversando. Eu falei, vou fazer o quê? Ele falou, você vai treinar o Zé, o Leão, o Matorelli, o Ivan. Foi assim que eu voltei para treinar goleiro. Eu fui comprar uma camisa do Palmeiras e recebi uma proposta para trabalhar. Tá, Aguinaldo, muito então, bacana. Por isso que eu acho que, eu penso assim, tudo aquilo que vem espontaneamente, que vem de Deus, vem espontaneamente, vence. Quando você batalha uma coisa que ontem eu estava conversando com um atleta lá no velório do Pelé, o Zé Roberto, e eu falei para ele assim, ele estava contando essa história para ele, eu falei para ele, ô Zé, a gente quando jogava, você está bem tecnicamente, fisicamente, os clubes estão em cima de você, então tem Palmeiras, Corinthians, São Paulo. Você tem que pedir para Deus te orientar para você ir para o time certo. Se você vai para o time errado, dá errado, entendeu? Então, eu acho que na minha profissão, tudo que veio na minha mão, fluiu. É o que tinha que ser seu, né, Aguinaldo? Aguinaldo, eu queria que você aproveitasse aqui uns 15 segundinhos, mandar um abraço para os seus amigos aqui que estão te assistindo agora. Então, eu infelizmente, hoje é um dia triste para mim, né? Porque a gente perdeu um parceiro de profissão, um parceiro que deveria ser, ele devia ser reverenciado todo ano, não quando vai embora, todo ano, porque o futebol brasileiro se tornou conhecido depois que surgiu o Pelé. Então, eu acho que fazer comparações com outros jogadores, Maradona, esses jogadores tem que chegar e falar, pô, se não é ele, a gente não é conhecido lá fora. Não é querer, sabe, quem jogou melhor, quem é melhor, não é cada um na sua época, entendeu? Então, na época dele era ele, não tinha para ninguém, entendeu? Dificilmente, até hoje, ele morreu com 82 anos, eu acho que ele jogou, quantos anos você acha que ele jogou?
Não sei, mas eu lembro que eu vi ele jogando quando ele tinha 50 anos. Então, entendi. Quantos anos o Pelé jogou? Estava fazendo um amistoso. Jogou muitos anos. Apareceu um atleta igual a ele? Não apareceu. Apareceu jogadores bons. Tem jogadores bons. Zico bom, Ronaldinho bom, Ronaldo Fenômeno bom, entendeu? Mas Pelé, até agora, sei lá, jogaram a forma fora. Por isso que ele é o rei, né, Aguinaldo? Aguinaldo, eu queria agradecer muito aqui a sua presença, tá? Foi um prazer ouvir suas histórias aqui. Então, eu fico muito agradecido, né, pela atenção, a conversa foi boa, né? Eu tenho certeza que eu vou sair daqui já premiado, entendeu? Porque a outra vez eu fui premiado e essa agora eu vou sair premiado. Agradeço também o Giovan, né, que me trouxe aqui, me apresentou a você, entendeu? Na hora que eu mais precisei de futebol, ele sempre esteve comigo. E é um parceirão. Muito obrigado. Eu quero agradecer, Leandro. Foi uma honra te receber aqui. E você não saia daí que tem mais programação da cidade para vocês. Continue com a gente. Fique ligado.